Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de falar com você sobre um assunto bastante interessante, que é justamente o passe. Não estamos falando então diretamente do livro dos médiuns, né? Mas estamos aqui falando sobre a mediunidade, sobre o animismo. Então eu quero só para fazer um esclarecimento sobre um assunto muito importante aqui para nós, que é o passe, tá bom? Então vamos lá. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, sou terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, então o passe, né? O que é o passe? As pessoas vão normalmente a um centro espírita em busca de tomar um passe. Por quê? Porque aquilo deixa elas bem melhor. Elas se sentem bem mais aliviadas, tranquilas, uma paz de espírito, né? Então, às vezes elas estão com algum probleminha de saúde e basta o passe para que elas fiquem bem. Então, é uma coisa que as pessoas procuram sempre, conhecem o centro espírita, não são vinculadas a aquelas loucuras religiosas, então elas podem ir lá e tomar desfrutar, né, dessa caridade que o centro promove, que é dar o passe. A pessoa vai em busca de um passe. Mas é só no centro espírita? Não, as pessoas também vão buscar isso num centro de Umbanda. Vão lá no centro de Umbanda e buscam um passe com caboclo, com preto velho, né? Cada um deles tem um ritual diferente de dar o passe, mas eles vão lá e tomam o passe com essas pessoas, com essas entidades. Mas também é só no espiritismo? É só na Umbanda? Não. Muitos, pelo menos da minha época, costumavam tomar passes com benzedeiras. Então tinha a senhorinha lá que benzia com algumas ervas e fazia o passe do mesmo jeito, o benzimento do mesmo jeito. Mas então é típico das pessoas espíritas, umbandistas, benzedeiras? Também não. O passe pode ser dado, inclusive, numa igreja. Uma igreja, sim, numa igreja. Uma igreja as pessoas muitas vezes vão, né, assistir à missa e saem de lá alegres, é, descontraídas, sem pesos, sem um estado emotivo bem melhor, porque assistiram à missa. Mas o que é a missa, se não um passe coletivo? Então é isso que eu quero falar aqui no nosso vídeo de hoje. Então vamos voltar aqui na questão da igreja. As pessoas vão assistir à missa. Algumas pessoas nem conseguem sequer lembrar de uma frase que o padre falou durante a missa toda quando sai dali. Mas sai bem melhor, sai alegre, sai com uma paz de espírito muito grande. Então, o que aconteceu ali? Então vamos ver. Às vezes, não é sempre, mas o padre também consegue fazer um passe geral no pessoal, desde que ele esteja acreditando naquilo que ele fala, com toda a intenção, né? Estar ali falando e acreditando que ele está falando pelos espíritos evoluídos. Eles jamais vão falar, olha, aqui tem os espíritos que vão trabalhar, os benevolentes trabalhando por vocês. Eles não vão falar isso. Mas eles falam do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, senão um coletivo de todos os outros espíritos benfazejos? Ah, então ele está falando que quem está fazendo isso são os espíritos benfazejos. Pode ter certeza que as igrejas estão cheias de espíritos benfazejos. Estão ali para dar esse passe geral às pessoas que estão ali sentadas, ouvindo ou não o que o padre está falando, né? Esses espíritos estão ali
porque também devem alguma coisa, né, de várias e várias encarnações passadas, de existências passadas, de história passada da nossa igreja, né, de história da igreja, de perseguição às pessoas que praticavam passos, benzimentos, né? A igreja acreditava que era uma coisa própria delas, que só elas podiam fazer, né? Então perseguiam as pessoas que faziam alguma coisa semelhante a isso. Então isso acarretou um karma aí para a igreja, onde então as pessoas que estão agora indo para a igreja com certeza vão encontrar muitos espíritos benfazejos que estão ali praticando o bem, né, independente do que o padre está falando lá na frente. Agora, pode acontecer que o padre esteja realmente também conduzindo esse passe coletivo na galera. Bom, enfim, ali está acontecendo esse tipo de passe espiritual. Então você vai no centro de Umbanda e você conversa com o caboclo e o caboclo baforiza fumaça de charuto em você. A fumaça de charuto não tem o objetivo de entrar nos seus pulmões. Ela tem o objetivo de limpar o seu campo áurico. Tá? O preto velho faz a mesma coisa, né? E eles têm ali a intenção de estar limpando o seu campo áurico. Da mesma forma que aconteceu na igreja, está acontecendo ali individualmente, tete a tete ali, quando a entidade está ali manifestando-se a seu favor. Quando você vai no centro espírita, também acontece a mesma coisa. A pessoa senta ali e vem então o passista. Quem é o passista? O passista é uma pessoa comum, igual a todos nós, que pode ou não estar irradiado para a presença de algum espírito. Então, ele vai estar ali doando fluidos para que aconteça, a princípio, a limpeza do seu campo áurico. Então, todos eles fazem limpeza do campo áurico? Sim, inclusive a benzedeira. A benzedeira usa, na minha época, usavam sempre galinhos de arruda, mas podem ser arruda, guiné, alecrim, né? Ou às vezes até um composto de mais de uma erva que eles fazem a limpeza. Vamos lembrar que todos os seres vivos têm o seu campo áurico. E os vegetais têm lá o seu campo áurico também. Esse campo áurico de algumas ervas, já há milênios é descoberto, que tem a propriedade de fazer esse tipo de remoção de cargas depositadas no campo áurico das pessoas. Então, através, seja lá da erva, seja da baforada do charuto, do cachimbo, seja apenas pela imposição das mãos, seja pela ação dos espíritos, o que está fazendo ali, tudo é uma limpeza no campo áurico. A limpeza no campo áurico faz com que a pessoa se sinta melhor. Então, aquela sensação de bem-estar que a pessoa saiu sentindo é devido à limpeza do seu campo áurico. Então, até mesmo através de uma defumação, né, a gente faz com que a gente promove a limpeza retirada dos tais miasmas da aura. O que seriam esses miasmas, né? Então vamos parar um pouquinho e pensar. Nós somos seres que pensamos. Os nossos pensamentos são correntes elétricas que acontecem dentro do nosso cérebro. Essas correntes elétricas promovem emoções. Essas correntes elétricas nos promovem imagens. Essas imagens, essas emoções têm um corpo eletromagnético, que é liberado toda vez que você pensa. A gente pensa quantas vezes por dia? Milhares de vezes. Milhares de pensamentos passam na nossa cabeça dia a dia. E todos eles vão como bolinhas, né, bolinhas de ar, subindo para os nossos campos áuricos. Essas emanações eletromagnéticas sobem pelo nosso campo áurico. Algumas com maior ou menor densidade, dependendo da carga emocional.
que quer dizer isso? Carga emocional. A carga emocional vai depender do seu estado vibratório. Então, se você está pensando coisas tristes, rancorosas, raiva, né, culpa, todas essas formas, pensamentos que nós vamos liberando, são de uma densidade eletromagnética maior, são mais densas. Então, adere a nosso campo áurico por um tempo maior. Se elas aderem ao nosso campo áurico, elas impedem, de certa forma, que se disperse isso para o meio. Ela está ali aderida ao campo áurico. E aí, a questão é, como a gente remove isso? A gente pode remover isso naturalmente, através do nosso aumento de vibrações, ou seja, pensamentos alegres. Incrível que pareça, é o pensamento alegre que promove o metabolismo dos nossos hormônios, né, que são desintoxicadores tanto do corpo quanto do campo áurico. E aí os pensamentos bons deverão dissipar os pensamentos densos. Mas isso é fácil. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas à medida que as pessoas conseguem manter-se cada vez numa frequência vibratória mais alta, mais elevada, com menos preocupação com as coisas da vida, mais fácil ela limpa seu campo áurico. Tá bom, mas e se isso não acontecer? Tem outro jeito de fazer sem ser dessa forma? Então, uma delas é a busca por uma ação externa. Então, a busca por uma ação externa é ir a uma benzedeira, ir a um centro, ir a missa lá, enfim, né? Ir a algum lugar no qual ocorra a ação dos espíritos. Se acontece a ação de espírito, né? Então você está tomando um passe espiritual. Se no caso você vai um terapeuta, e o terapeuta que vai agir, dar esse passe em você, esse passe não é espiritual. Né? Por quê? Não está se usando da existência de um espírito. Está se usando simplesmente das condições biológicas, orgânicas do terapeuta, do passista. E aí, nesse caso, é um passe anímico, também chamado de passe magnético, que depende apenas da pessoa. Então a benzedeira, por exemplo, se ela não tiver em contato com nenhum espírito, ela está fazendo um passe magnético? Sim. E ainda reforçado ainda com o instrumento que é a erva. Então o passista no centro espírita pode também dar o passe magnético sem necessariamente estar irradiado por algum espírito? Sim, também é possível. Porque vamos lembrar, a radiação emanada do corpo físico é mais intensa e, portanto, mais fácil de comunicar, né, essa varredura no campo áurico da pessoa. Então vamos lá, a pessoa está campo áurico bem sujinho, né? Vamos supor que está bem engraxado a coisa. E aí vem o passista. O passista vai passar as suas mãos para fazer a limpeza. Passa a mão ao redor do corpo da pessoa. Então, o que está entrando em contato ali no processo de limpeza? O campo áurico do passista com o campo áurico da pessoa. O campo áurico é um campo energético que vai da superfície do corpo a cerca de 15 centímetros aí acima desse corpo. A partir daí você já tem só a aura da pessoa, que também vai sendo também o campo eletromagnético mais externo, carregado de luzes, né? Se o corpo áurico está lá carregado de formas densas, a aura vai ficar opaca, escura. A partir do momento que se retira essas
partículas do campo áurico, a radiação se torna mais, a irradiação se torna mais eficiente e a aura se torna mais clara. Então, as pessoas que têm capacidade de enxergar a aura das pessoas, de longe já sabe se aquela pessoa precisa ou não receber aquele passe. Bom, então a pessoa chegou lá com o seu campo áurico detonado e quer tomar o passe. Então a pessoa, o passista vai usar-se do seu campo áurico, que por sua vez também tem que estar em bom estado, né? Que é a mesma coisa que você querer limpar uma superfície usando um pano sujo. Não pode, você vai limpar uma superfície usando um pano limpo. Então a pessoa vai ter que estar com o seu campo áurico limpo. E aí, portanto, ela vai primeiro, a princípio, retirar esses miasmas. Basta o contato entre os campos áuricos e a intenção. Sem a intenção, parece que a coisa não funciona direito. Então, a intenção do passista em tirar e remover as cargas, pode ser carga mental, forma de pensamento, carga astral, miasma, o que você quiser falar, você fala, né? É as tranqueiras que estão lá presas ao campo áurico da pessoa. Então o passista vai lá e retira. Bom, feito isso, feito essa subtração, o que mais que o passista pode fazer? Ele pode energizar a pessoa, né? E para energizar a pessoa, basta que ele entre em contato da absorção da energia fluídica do meio, o chamado prana, né? O chamado fluido, né? Fluido vital não, fluido universal, né? E aí, portanto, ele vai passar aquilo para a pessoa. Mas como é que ele vai passar aquilo para a pessoa? Ele passa através dos seus chakras, né? Ou chakras, né? Através dos seus chakras. A princípio, o seu chakra cardíaco. Esse é o principal emissor de radiação. Ah, mas não pode ser pela testa? Pode ser pela testa. Mas o principal emissor é o chakra cardíaco. Então, é o anahata. É através deste que vai a radiação mais intensa. Ah, mas o passista não tem que usar as mãos? Então, a gente sabe que normalmente as pessoas usam as mãos por uma questão de costume ocidental de usar as mãos para fazer tudo. Então, por que não fazer o passe com as mãos? Só que lembrando que as mãos estão diretamente conectadas ao chakra cardíaco, né? Cardiorrespiratório. Então a pessoa respirou esse prana, essa energia do meio, e aí, portanto, transmite para a pessoa. E a pessoa vai absorver isso também pelo seu chakra, ou chakra cardíaco ou chakra coronário. Principalmente o coronário, por onde absorve essa energia e vai passando ela para os demais até chegar lá no Muladhara, né, até chegar no chakra básico. Isso então é um processo de energização do corpo através do passe. As pessoas podem, um passista pode botar a mão, erguer a mão para cima e a outra direcionar para a pessoa, pode colocar as duas mãos sobre a pessoa, não importa como ele vai se postar diante da pessoa. Então, aquilo que eu falo, né? A gente tem que ser meio Galileu, né? No meio da hora de interpretar os fenômenos, né? Então, a pessoa, não, tem que fazer assim com a mão para poder limpar o campo áurico. O outro faz assim, segura, joga para trás, depois traz a mão fechada e abre de novo. Isso tudo faz sentido? Não faz sentido. O que faz sentido é a intenção da pessoa e o contato entre os dois campos áuricos, o da pessoa passista e o da pessoa que está tomando o passe. Então, se a pessoa vai passar a mão aberta, se a pessoa vai passar a mão fechada, isso não faz diferença, né? Tanto é que na hora de você irradiar, a radiação maior vai pelo chakra do cardíaco.
Então não importa se a pessoa está passando com a mão aberta, passando com a mão fechada, está fazendo algum sinal, né? Isso não faz, não tem relevância na hora, né? Então, era isso que eu queria falar sobre o passe. Então a gente tem o passe espiritual, que ele é via espírito, passa pelo passista e chega na pessoa. Tem o passe anímico, ou passe magnético, que é da pessoa direto para do passista direto para a pessoa. E tem o passe misto, onde ocorre uma combinação da influência do espírito com a capacidade anímica do passista. E, de novo, uma coisa que é muito importante é que quando você vai fazer tomar um passe, você tem que ir com a sua mente predisposta a receber o passe. Isso é um elemento fundamental, né? Mesma coisa que você vai lá levar sua plantinha para tomar sol e coloca ela dentro de uma caixa de papelão. A plantinha não vai tomar sol, não é verdade? Porque ela está dentro da caixa de papelão. Então é a mesma coisa, você vai para tomar um passe, seja um benzimento, seja um passe espírita, no centro espírita, na casa de Umbanda ou na igreja, a pessoa vai buscar por esse passe, por esse alívio, né? Ela tem que estar predisposta a receber. Bom? Fico por aqui, dá um like, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.